Saudações. Ontem eu fiquei meio transtornada com as conclusões óbvias que tivemos a respeito do discurso do Putin. O discurso do Putin, inclusive, não foi um discurso no sentido semântico, não foi 100% um discurso, foi uma declaração de guerra. Antes, eu gostaria de lembrar que o senhor Vladimir Vladimirovich Putin, tenente das Forças Armadas da Federação Russa, ex-chefe da FSB e da KGB, não é um senhor idoso com demência que trabalhou a vida inteira como lobista do setor bancário. Não é um banqueiro, né, como os atuais governantes da Inglaterra e da França. Não é um desqualificado, não é um bozo da vida. Ele é especialista e formado em direito internacional. Então, o discurso dele tem muito significado, porque não foi passado por teleprompter. Foi muito provavelmente discutido com a Stavka, com o gabinete, e foi uma declaração de guerra. Não é uma ameaça vazia. Os Estados Unidos, o Ocidente, até agora insistem em achar que a Rússia está jogando pôquer, que a Rússia está blefando. A Rússia não está blefando. A Rússia joga xadrez, não pôquer. Ela está avisando. E, bom, ela, no dia 20 de fevereiro, 21, se não me engano, declarou guerra ao Ocidente, declarou guerra à OTAN. É isso. Falou sobre educação, falou sobre assuntos internos, mas, essencialmente, ele leu uma declaração de guerra. Fundamentou um casus belli. Essa foi a resposta da Federação Russa ao Nord Stream. Se a Alemanha, se o Olaf não fez nada, isso é um problema dos alemães. Terem escolhido uma salsicha de fígado para governar o país. A Rússia escolheu um homem. E eu gostaria de falar alguns pontos sobre isso. Certo? Mas, enfim, vamos lá. Na terça-feira, 21 de fevereiro, o presidente Vladimir Vladimirovich Putin fez um discurso que todo mundo estava esperando. Depois do discurso, todavia, a maioria dos especialistas disse que ele não falou nada de novo, nada do que as pessoas não soubessem. A maioria das pessoas se concentrou no anúncio da retirada do Tratado START II. No entanto, ele disse algo muito mais significativo. O que o Sr. Putin disse, quando lido pelas lentes do direito internacional, deveria ser assustador para o Ocidente. Faremos bem em lembrar que o Sr. Vladimir Vladimirovich Putin formou-se em direito internacional. Seu discurso abriu um processo legal contra a OTAN. Primeiro, ele listou pelo menos 30 maneiras diferentes pelas quais as nações ocidentais atacaram a Rússia. Isso incluiu a expansão da OTAN para as fronteiras da Rússia, apoio a terroristas que operavam na Rússia, guerra econômica, sabotagem terrorista do oleoduto Nord Stream, financiamento do golpe de Estado e guerra na Ucrânia, assistência direta à Ucrânia para atacar alvos na Rússia, incluindo bombardeiros nucleares. E conspiração para dividir o país em pedaços. Aninhada no meio deles estava uma declaração importante. Abre aspas. Discurso do Putin. Isso significa que eles planejam acabar conosco de uma vez por todas. Em outras palavras, eles planejam transformar um conflito local em um confronto global. É assim que estamos entendendo que vamos responder, porque isso representa uma ameaça existencial ao nosso país. A escolha de palavras de Putin foi extremamente significativa à luz da doutrina nuclear russa, que afirma que armas nucleares podem ser usadas pela Rússia, abre aspas, em resposta ao uso de armas nucleares e outros tipos de arma de destruição em massa contra a Rússia ou seus aliados. E também no caso de agressão contra a Rússia, com uso de armas convencionais, quando a própria existência do Estado estiver ameaçada. Fecha aspas. Basicamente, o que o senhor Vladimir Vladimirovich Putin leu foi um casus belli.
Falou, esse é um caso de guerra. Entre os 30 pontos de evidência da guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, o Sr. Putin listou vários casos do uso pelos Estados Unidos de armas convencionais contra o território russo através da Ucrânia, como um proxy velado. E afirmou que isso representa ameaça existencial para o Estado russo, porque é um dos casos em que a Rússia se outorga o direito de usar armas nucleares. O que o senhor Putin acabou de nos dizer é que o Kremlin agora considera a condição de uso nuclear número 2 como verdadeira. Essa declaração foi acompanhada por duas ações relacionadas. Um dia antes do discurso, a Rússia testou um ICBM Sarmat-2, o ISM Sarmat-28. E no final do discurso, o Sr. Putin anunciou que a Rússia se retirará imediatamente do Tratado START-2, que limita o número e o alcance dos mísseis nucleares. Essas três declarações de eventos juntos devem dizer ao Ocidente coletivo. Quem que é o Ocidente coletivo? Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e, com um pouco de esforço, Japão e Coreia do Sul. Que a Rússia acabou de dizer, sai da minha varanda. E pegou o trabuco. Isso não significa que a Rússia vai atacar os Estados Unidos amanhã de manhã. Mas estamos definitivamente agora à beira do precipício de uma guerra nuclear. O Sr. Putin disse anteriormente que ninguém pode vencer uma guerra nuclear. E, portanto, é uma guerra que nunca deve ser travada. Todavia, nos bastidores, de maneira paciente, lenta e obstinada, a Rússia estava se preparando furiosamente para sobreviver a essa guerra, que eles esperavam evitar. A Rússia desenvolveu e implantou os sistemas aéreos S-500, S-550, A-235, Noodle, Prevest, que são projetados principalmente para derrubar mísseis balísticos intercontinentais no espaço antes que eles possam liberar suas múltiplas ogivas da reentrada. Nós já falamos aqui que a Rússia desenvolveu os satélites Tundra do sistema Noodle para detectar qualquer lançamento de arma maior que um pombo de qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. A 50 mil quilômetros da Terra, com a precisão de um relógio atômico e capacidade de processamento e resposta por inteligência artificial. A Rússia se preparou muito para esse momento. Cada bateria de S-500 é capaz de rastrear e destruir simultaneamente 10 mísseis balísticos intercontinentais, nos estágios iniciais e intermediários do voo. As baterias S-300 e S-400, armadas com os novos mísseis antibalísticos 77, N6N e 77, N6N1, também são capazes de abater ogivas de mísseis balísticos intercontinentais através da reentrada em alcances mais curtos do que o S-500. O sistema Noodle permite o abate de mísseis ainda mais próximos do alvo. E, finalmente, o Prevest a laser permite a destruição deles na velocidade da luz, quando estão muito próximos. Esse sistema cria uma cebola de anéis defensivos em torno das principais cidades russas e bases militares. Muito provavelmente, a gente pode afirmar, certamente Moscou e São Petersburgo, mas não só. Não só. Volgogrado, Ekaterimburgo, Irkutsk, Omsk, Tomsk, Vladivostok, Krasnoyarsk, Samara, Kazan, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod. Muitas cidades russas certamente estão protegidas por esse sistema. Em caso de troca nuclear, o S-500 teria como alvo os ICBMs enquanto ainda estivessem no espaço a uma distância de 600 quilômetros e ainda fora das fronteiras da Rússia. Eu esqueci de falar de Kaliningrado. Kaliningrado certamente está super defendido com isso porque é o ponto mais a oeste da Rússia. Então lá deve ter uma porrada de bateria. Vladivostok e a Nadir também, porque está no extremo leste. O S-500
ajudado por baterias de S-400 e S-300, que teriam como alvo qualquer ogiva implantada que conseguisse passar pela primeira camada. O Noodle deteria qualquer arma que passasse pelas 3 primeiras camadas. E o Perevert, caso alguma milagrosamente conseguisse passar, poderia atingir quem ultrapassasse as 4 camadas. Obviamente, impedir o lançamento de tantos mísseis inimigos quanto possível aumentaria as chances de uma defesa bem-sucedida. O S-500 foi implantado em 2021 para proteger Moscou e entrou em produção em massa em 2022. As empresas de armamento russas estão há 1 ano trabalhando 6 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Não estão trabalhando aos domingos, apenas. É muito possível que a Rússia tenha silenciosamente instalado um escudo abrangente de defesas antimísseis em todas as cidades e pontos importantes do país. No entanto, não temos informações suficientes para saber se poderia ser perfeitamente eficaz contra centenas de ICBMs de uma vez. Dado o lançamento máximo de 640 ICBMs pela OTAN, um total de 64 baterias S-500 seria necessário para interceptá-los todos. Eu gostaria de falar aqui que as coisas são mais complexas do que isso. Como a maioria dos ICBMs são lançados de silos que não podem ser movidos, são alvos fixos, que poderiam ser destruídos com alguma facilidade pelo Avangar, que consegue viajar a 30 mil quilômetros por hora. E, portanto, como os silos têm um endereço até na internet, eles poderiam ser destruídos por apenas 4 Avangar, numa velocidade de 25 vezes a do som. É uma ótima maneira de os ICBMs da OTAN, dos Estados Unidos, estão em silos, destrua os silos, não vai dar prazo de lançar 640 deles. Até porque, nós vamos comentar daqui a pouco, são armas velhas, de tecnologias antigas e obsoletas. Nem sabe se funciona. Mas, mesmo se funcionasse, se os russos só ficassem esperando de braços cruzados, eles lançaram míssil por míssil, um total de 64 baterias de S-500 seriam necessárias para interceptar todos os mísseis. Lembrando que ainda não falamos dos sistemas A350 e A235 e o Perevest. Ok. Nesse sentido, vamos relembrar o que o Putin fez no dia 21 de fevereiro de 2022, que fique registrado, não foi um discurso, mas é uma declaração formal de guerra diante do parlamento russo. Vamos lembrar mais uma vez aqui que ele não é um velho lobista com demência, mas é um especialista em direito internacional. Em equilíbrio com o esforço para aperfeiçoar as defesas contra os ICBMs, voltando ao assunto, o Sr. Putin anunciou que as forças nucleares da Rússia foram 93% modernizadas. Isso significa que todos os ICBMs que a Rússia dispararia têm ogivas hipersônicas manobráveis. Não é o sistema antigo projetado na década de 1950 e construído os mais novos na década de 1970. São armas da década de 2020, hipersônicas, manobráveis. Existem alguns detalhes técnicos que podem ser compreendidos, e essas são palavras de Dmitry Orlov, sem a necessidade de se tornar um nerd em armas nucleares. Os Estados Unidos não têm uma única fábrica para construir armas nucleares. Isso é fantástico. Quando você vê os Estados Unidos ameaçando, vamos fazer, vamos acontecer, eles não têm uma única fábrica para desenvolver armas nucleares. Nenhuma. A atividade que existe é artesanal em alguns laboratórios, como Los Alamos, Lawrence Livermore, Sandia e talvez Savannah River. Mas o que eles estão fazendo é muito triste, na verdade. Eles estão tentando manipular o plutônio em portas-luvas. A gente sabe que o plutônio, que é o que os Estados Unidos usam para fabricar bombas, estraga com o tempo. Não é estável. É da família dos actinídeos, né? Acumula isótopos com os quais eles fazem uma bomba explodir durante a montagem, não explodir ou apenas fazer uma bagunça enorme. Não há como separar os isótopos de plutônio. A completa fábrica de armas nucleares significa que os Estados Unidos não têm como produzir plutônio novo. A gente sabe que os Estados Unidos nunca, jamais conseguiram desenvolver a capacidade de enriquecer urânio para o grau de armas. O Brasil tem. O Dr. Otto, né, que é o filho de uma
daquele marreco de Maringá mandou prender. Ele conseguiu fazer uma centrífuga, para purificar urânio. Os Estados Unidos não têm. Dessa forma, de toda forma, tudo que o velho plutônio que eles têm armazenado serve para brincar. Eles não têm plutônio novo. E não dá para fazer coisas muito poderosas com plutônio antigo, carregado de isótopos instáveis. Para satisfazer as necessidades de enriquecimento de urânio de seu grande número de antigas usinas nucleares, parece que eles nem conseguem mais construir novas, os Estados Unidos contavam com a Rosatom, a monopolista nuclear estatal da Rússia, e em menor grau com os franceses, que também dependem da Rosatom. Tanto para os Estados Unidos, quanto para o resto da OTAN, essa é a realidade. Os britânicos dependem dos Estados Unidos para seus mísseis balísticos Trident II, e os franceses não testam armas nucleares desde 1996. Mas os Estados Unidos não planejam manter suas bombas, mas também têm planos de desenvolver novas. Dadas as suas muitas limitações e a natureza de boutique de seu esforço de armas nucleares nos laboratórios nacionais, essas seriam armas mini-nucleares. Os russos sabem tudo sobre esses planos e alguns deles riem, lembrando-se de piadas. Porque, né? Seguindo em frente, se você tem algumas bombas nucleares, como os americanos têm, ou pensam que têm, embora a maioria delas tenha décadas, mais de meio século, e provavelmente existem até ratos mutantes aninhados dentro delas, porque o plutônio está lá para mantê-los aquecidos, então você precisa de alguns sistemas de entrega de armas, mísseis. Então, os Estados Unidos têm 640 Minuteman. Na verdade, tem 640 armas atômicas, mas só 400 mísseis Minuteman III. E após uma série de testes mal sucedidos, realmente testaram um com sucesso, embora a gente nunca vá saber qual o nível de sucesso. Esse míssil foi selecionado ao acaso, transportado para uma instalação, preparado, ou seja, provavelmente refeito, e disparado em uma direção aleatória. Ou pelo menos havia uma pista no céu mostrada nas imagens das notícias. Se realmente atingiu alguma coisa, a gente não sabe. Não havia imagens de homens fardados, armados com fitas métricas, medindo a distância entre as crateras da bomba. Supostamente 3 delas, lá no alvo especificado. De qualquer forma, são mísseis balísticos, o que significa que, uma vez terminada a fase de impulso, eles seguem uma trajetória balística que pode ser calculada com base em seu caminho. E para isso, vamos lembrar, os russos desenvolveram o sistema de satélites Kupol, que faz exatamente isso. Calcula a direção, a velocidade, o alvo que eles pretendem em função desses dois dados e fornece os dados através do sistema GLONASS para que os sistemas antimísseis da Federação os destruam antes de poderem explodir. Existem também alguns mísseis Trident II lançados de submarinos, compartilhados com os britânicos. Certo? Eles não falam o número e nem a gente sabe se ainda pode ser implantado. Esses também são mísseis balísticos, ou seja, destruí-los é tão fácil quanto os primeiros. Por último, há bombardeiros estratégicos e os mísseis de cruzeiro. A maioria dos mísseis de cruzeiro são Tomahawks, que voam a velocidade de 900 km por hora. É uma lesma aérea. Um avião, qualquer um, Boeing 777, cheio de turistas gordos, viaja a uma velocidade maior. E com base no uso feito deles na Síria, eles não são confiáveis, porque um monte deles simplesmente caiu no mar. E são fáceis de interceptar, mesmo usando sistemas de defesa aérea relativamente antigos da era soviética, para não falar dos novíssimos sistemas de defesa russos. A maioria dos bombardeiros estratégicos são os antigos B-52, que também não passam de 800 km por hora. E um punhado de B-1B Lancer, que são supersônicos, mas estão muito perto da aposentadoria. São armas antigas. Ainda segundo Dmitry Orlov, vamos comparar isso com as defesas estratégicas da Rússia. Putin afirmou categoricamente que as forças estratégicas da Rússia são agora 93% novas. Outras filiais estão alcançando isso rapidamente. A conclusão básica é que os Estados Unidos da América não têm nada que os russos não possam interceptar, enquanto a Rússia tem todo tipo de coisas que os americanos não têm a mínima chance de deter. O que isso significa é que, em caso de confronto nuclear iniciado pelo USA, os russos resistirão a maior parte do ataque. Algumas armas podem realmente pousar em regiões periféricas,
Vamos lembrar, a Rússia é maior do que 4 dos continentes do mundo. Seja porque saem do curso, né, ou porque o alvo estava muito longe para se preocupar. E ainda mesmo dessas armas nucleares disparariam como planejado. O resto faria pequenos buracos no chão ou uma bagunça nuclear quente. Em resposta, a Rússia manteria os Estados Unidos à sua mercê. O cenário oposto da Rússia lançar o primeiro ataque seria o contrário à doutrina nuclear russa. Seria se o Putin não tivesse declarado um casus belli, afirmando que a OTAN, por 30 vezes, cometeu ato de guerra contra a Federação. De toda forma, o lançamento dos silos do Minuteman foi projetado para a maioria sobreviver a um primeiro ataque e lançar uma retaliação. No entanto, gente, isso foi feito, essa tecnologia da década de 50. Não existiam mísseis hipersônicos de reentrada manobráveis que anulam qualquer defesa. E faz uma coisa interessante. Se vocês procurarem por explosões nucleares, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, aqui no YouTube mesmo, vocês vão ver que ela forma um cogumelo, ou 2, no caso de bombas de hidrogênio. Uma bomba atômica, ela essencialmente afasta. Ela queima o que está embaixo e produz um rito terrível que destrói, como se fosse um furacão, as coisas de maneira concêntrica. O míssil interbalístico faz isso. O míssil hipersônico, como o Vanguard, faz diferente. Ele é como uma lança. E o que ele vai fazer é um buraco. De quantos metros de profundidade? Considerando que o Kinjal faz um de 180 metros, uma Vanguard poderia fazer tranquilamente um de 300, 350, quase 400 metros. Isso significa a destruição de qualquer bunker que existia em qualquer lugar do mundo. E certamente, diferente dos Estados Unidos da OTAN, que ficaram se preparando para a guerra contra países incapazes de se defender, a Rússia se preparou muito para um confronto nuclear. Então, eu tenho quase certeza que ela sabe onde estão todos os abrigos nucleares dos Estados Unidos. E os Vanguard podem ser utilizados para destruir todos eles. Não só nos Estados Unidos, como nos demais países da OTAN. A Rússia, de toda forma, precisa atingir com precisão 400 alvos terrestres no primeiro ataque para anular qualquer resposta. Se a Rússia atacar primeiro, poderá eliminar a maioria dos mísseis que chegam, destruindo ainda no solo. Os 240 mísseis Trident podem ser lançados por submarinos e seriam a principal ameaça contra a qual se defender. No entanto, vamos lembrar do sistema Kupol. Uma vez detectado de onde sai um míssil, você sabe aonde está a fonte lançadora, lança uma Vanguard e destrói tudo. Porque, repito, se um submarino pode ficar debaixo da água para escapar de uma explosão de bomba de hidrogênio, ele não pode ficar para escapar de uma Vanguard, porque uma Vanguard é uma arma penetrante. Dessa forma, e mesmo ignorando essas características, né, vamos imaginar um cenário mais favorável ao OTAN possível, um primeiro ataque reduziria o número de mísseis de retaliação em 62%. É improvável que a envelhecida, enferrujada, lembre-se que os ingleses estavam consertando esses submarinos nucleares com Super Bonder. Frota de bombardeiros pesados da OTAN consigam penetrar nas defesas aéreas da Rússia. Mesmo que esses bombardeiros fossem constantemente mantidos no ar durante a Guerra Fria, esse não é mais o caso. Um primeiro ataque, portanto, tornaria improvável que os bombardeiros pudessem, e os reabastecedores, claro, né, pudessem decolar a tempo de responder com eficácia. A Rússia atualmente tem uma janela de superioridade, tanto no ataque quanto na defesa nuclear, que a OTAN está tentando fechar rapidamente. Mas como se eles não têm fábrica, se eles não têm capacidade industrial, não têm capacidade tecnológica? De toda forma, não é do interesse da Rússia permitir que a OTAN feche a lacuna tecnológica em defesa aérea e de ataque. O mundo está agora no limiar de uma guerra nuclear. Correto? Esse é o fato. O mundo está no limiar de uma guerra nuclear. A questão é, a OTAN continua ignorando os avisos e dobrando a aposta. O objeto imóvel está encontrando a força imparável. Não tem como isso dar certo. E 3 coisas importantes mudaram desde a Guerra Fria para explicar por que não tem como isso dar certo
e que aumentam drasticamente a chance de um conflito nuclear. Primeiro, a proliferação nuclear significa que a MAD, Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada, pode ser contornada se a identidade do primeiro atacante for incerta para o alvo. Um míssil que aparece de uma direção inesperada não pode ter sido lançado pelo suspeito mais óbvio. MAD depende de que ambas as partes serem atores racionais. No entanto, o Ocidente deixou de ser um ator racional, abriu mão da racionalidade quando destruiu o Nord Stream. A Rússia pode agora ter um escudo de defesas antimísseis eficazes, enquanto a OTAN não tem. O método russo projetado para frente. O que ele nos diz? Assim como em dezembro de 2021, quando a Rússia pediu garantias de segurança à OTAN, e a OTAN não deu. A Rússia, lembrando, segue a letra da lei internacional e dos procedimentos. Eles deram à OTAN a oportunidade de recuar ou negociar. Ao serem rechaçados, a Rússia interveio militarmente na Ucrânia, 70 dias depois da demanda inicial de negociação com a OTAN. Seguindo o mesmo raciocínio, observando o mesmo método, em 2023, antes de ontem, dia 21 de fevereiro, a Rússia acabou de apresentar o caso legal em que os Estados Unidos e a OTAN estão em guerra contra a Rússia e representam uma ameaça existencial à existência da Rússia e de todos os russos. É bastante provável que nas próximas semanas a China, aliada da Rússia, ofereça um acordo de paz que congele o conflito ucraniano dentro das atuais linhas de contato, ou seja, a Ucrânia concedendo o território perdido à Rússia. Se o Ocidente rejeitar a paz oferecida, e é muito provável que eles rejeitem, todas as condições para uma guerra nuclear vão estar reunidas. Bastará uma nova provocação da OTAN para desencadear o primeiro ataque da Rússia. Ou pior, se ambas as partes perceberem que esse é o acaso, ambas vão ter um incentivo para atacar primeiro. Nos próximos 360 dias, corremos o maior risco de uma guerra nuclear na história desse planeta, entre a Rússia e a OTAN. Mas, na verdade, a janela não é tão grande. Ela é de 60 a 90 dias. É o que resta para que isso seja evitado. Oremos para que Deus afaste os corações dos líderes ocidentais da loucura suicida que eles abraçaram. Então é isso. O mundo tem 88 dias. 88 dias. Para evitar uma guerra nuclear. Xi Jinping já mandou alguém para conversar com os russos. Ele vai conversar com os brasileiros, vai conversar com os indonésios, já conversou com os iranianos, já conversou com os norte-coreanos e provavelmente alguém vai conversar com a Índia. A ideia original é que esse conflito fosse sendo enrolado, porque a Rússia estava ganhando dinheiro com ele, estava conseguindo destruir economicamente o Ocidente, mas as coisas mudaram. A destruição do Nord Stream abriu um alerta muito grande para a Federação Russa de que o Ocidente é comandado por imbecis que não são confiáveis. Então, resumidamente, eles declararam guerra 2 dias atrás. E, considerando que a janela é de, no máximo, 90 dias, e 2 dias passaram, o mundo tem 88 dias para conseguir uma negociação. Como a Rússia não confia no Ocidente, qualquer negociação deve partir do pressuposto que o Donbás e as províncias orientais da Novorússia, no mínimo, sejam entregues para a Rússia, que a Ucrânia desista. E provavelmente eles também vão impor uma desmilitarização à zona tampão na Novorússia Ocidental, ou seja, os russos vão querer Odessa. E vão querer julgar os responsáveis pelas atrocidades de Odessa, que mataram mais de 40 russos. De toda forma, rezem. O mundo precisa. Ontem, na live, eu fiquei meio nervoso. E não consegui discutir as coisas de maneira clara. Mas agora eu estou pegando esses 2 textos, comentando eles e deixando claro que eu... Espera aí, gente.
Só um momento aqui, peraí, deixa eu permitir os outros falar. Isso, agora sim. Bom dia a todos vocês. Eu estou acostumado tanto a falar sozinho que eu não sabia que tinha gente me ouvindo. Eu fiz um resumo, né, dos principais textos. Eu li as análises que saíram. As análises me parecem, eu não sei se excessivamente otimistas, eu não sei se um tanto quanto superficiais, mas o fato, gente, a coisa está ruim. Eu vou encerrar por aqui e vou ler um texto do Pepe Escobar e qualquer coisa eu volto. Muito obrigado. Paz e bem. Shalom, salam, axé, namastê para todo mundo. Até a próxima daqui a pouco.